Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Entrem, se acomodem e vamos para mais um vídeo aqui no canal. E eu tenho que falar, né? Se você não é inscrito e caiu de paraquedas, se inscreva no canal e não esqueça de ativar aquele sininho, porque aí todo vídeo novo vocês vão ser notificados em primeira mão. E o tema de hoje é: você precisa muito da aprovação do outro? Se você se identificou, vem pra cá que a gente vai falar mais sobre isso. O nosso autoconceito, o nosso valor, quando a gente nasce, e a nossa sobrevivência também, ela é sim determinada pelos cuidados do outro. Isso não é uma invenção minha, mas isso está na literatura, está nos estudos. Desde quando nós somos bebezinhos, até quando a gente começa a engatinhar, quando a gente precisa do leite, precisa da alimentação, precisa do colo, porque afeto também é muito importante. E aí, a gente vai, ao longo dessas experiências, se constituindo como sujeito. A gente vai formando a nossa autoimagem e a nossa autoestima. E sim, o outro, a família, a escola, os amigos, os familiares, têm sim uma contribuição muito significativa nisso. Esse é um processo normal, natural do desenvolvimento humano. O que acontece é que hoje, a forma como a sociedade se estruturou, se organizou com tantas mudanças, eu falo que sobre a tinderização da vida, sobre as redes sociais, as regras modificaram. Então, a nossa sociedade inteira se modificou. E é justamente aí onde está o problema. As pessoas hoje não conseguem mais lidar com frustrações, com a rejeição do outro, que muitas vezes nem rejeição é apenas uma negativa do outro. Toda vez, e eu ensino muito os meus pacientes em relação a isso, toda vez que eu digo não para o outro, eu digo sim para mim mesmo. E esse exercício do amor próprio, de colocar limites, é extremamente importante. Então, por que só você exercita isso? E se o outro também está exercitando? O que eu vejo na prática mesmo aqui do consultório é que as pessoas levam todas as situações, na relação com as pessoas, muito para o lado pessoal. A gente acaba personalizando as nossas relações. E a gente precisa entender que a vida do indivíduo, ela é muito dinâmica. Ela tem ali muitas variáveis. Tem muitas áreas da vida a qual a pessoa pertence. Então são tantos problemas, são tantos conflitos, são tantos questionamentos que na grande maioria das vezes não é sobre você, não é com você. O outro te dá uma negativa por conta de outros fatores. O momento e o timing que ele se encontra na vida, a situação que ele está enfrentando que muitas vezes impacta no emocional dele e ele não consegue ter leveza e equilíbrio. E aí eu tô falando, por exemplo, diante de uma negativa que você recebe de um crush seu, de um possível pretendente, o qual você está se relacionando, ou quando você recebe uma negativa numa entrevista de emprego, por exemplo, tá certo? A gente tende a se autodepreciar e se autodesvalorizar, quando na verdade as nossas características só não preenchem aqueles requisitos. E tá tudo bem. Uma dica muito importante que eu quero trazer para vocês e que eu escuto, no relato dos meus pacientes é o seguinte, e que vocês também podem exercitar. O contato com a natureza é de extrema importância para tudo isso. E aí vocês vão falar assim, mas Tayana, o que tem a ver uma coisa com a outra? Gente, quando você está em contato com a natureza, quando você sai ali dos centros urbanos, daqueles ambientes estressores, você se conecta com algo muito maior. E nesse instante, o sentimento que vem à tona é um sentimento de pequenez, no sentido de que não você é inferior, mas que diante do todo, diante de toda a imensidão da vida, você não representa nada. Você é um grãozinho de areia diante de
toda aquela imensidão, toda aquela natureza deslumbrante. E por incrível que pareça, isso coloca os nossos problemas, os nossos pensamentos inquietantes numa outra perspectiva. E aí a gente consegue sair um pouco e olhar para a situação de uma forma mais macro. A gente precisa exercitar isso, porque a cada dia que passa, você vai ficando mais forte quando você modifica essa forma de enxergar a vida. Quando você faz novas conexões e novas sinapses, o seu cérebro precisa disso. E é difícil no primeiro momento? Claro que é difícil, mas à medida em que você vai treinando, exercitando isso incorpora na sua dinâmica de vida. Uma outra coisa muito importante, e a gente precisa muito falar sobre isso, é que assim, cada pessoa tem uma visão de mundo, uma história de vida, valores, um sistema de valores e crenças. E isso se deve a tudo que a pessoa viveu. Cada um tem a sua própria história e o seu próprio temperamento, a sua própria personalidade. E de novo, isso tem relação com a vida daquela pessoa. Só que você é um outro indivíduo que passou por outras experiências. É por isso que cada vez mais eu fico muito feliz, pensando por esse aspecto, as pessoas estão mais atentas à saúde mental, à busca do autoconhecimento. Porque quando eu olho para o meu sistema de crenças, quando eu olho para as minhas vivências, quando eu olho para as minhas dores emocionais e para as minhas conquistas, porque eu também posso olhar para o que é bom, eu também posso exercitar aquilo que faz sentido, aquilo que faz meu olho brilhar, aquilo que me conecta comigo mesmo, que me movimenta, que me direciona para viver mais, viver com propósito. Então tudo isso só é possível quando você passa a se conhecer. Como eu reajo diante das situações todas que eu vivi e que eu ainda tenho para viver? E eu faço essa conexão entre os eventos. Quando isso acontece, a gente se sente muito mais fortalecido para você buscar o seu caminho, mesmo não tendo a aprovação do outro. As pessoas, de um modo geral, elas julgam até como uma forma de poupar energia. Poupar energia, não gastar tempo, porque avaliar e analisar uma situação demanda tempo e energia cerebral. Então as pessoas elas estão cada vez com mais preguiça por conta da rapidez, da movimentação, que é tudo muito acelerado. As pessoas não pensam mais, então julgar é mais fácil. Então certamente elas vão julgar e tá tudo bem, mas o importante é que você não desista. Sabe por quê? Porque você só vai ter autoconfiança em você mesmo quando você começar a colher os resultados. Durante a caminhada, você vai ter altos e baixos, você vai ter dúvidas. Será que você está no caminho certo? Será que realmente você não deveria ter ouvido fulano e ciclano? Afinal, eles me querem tão bem, eles se preocupam e me amam. E aí você vai avançando, mas tem momentos que são difíceis. Agora, quando você começa nessa caminhada, nessa jornada, a colher pequenos frutos, pequenas cenourinhas, pequenos reforçadores. Quando você começa a treinar a sua visão, a sua percepção para identificar, porque muitas vezes a gente está colhendo tanta coisa, mas a gente não consegue discriminar tudo aquilo. A gente não consegue sentir prazer e satisfação com essas pequenas conquistas. E a gente precisa exercitar isso para que o processo seja muito mais leve, que a gente consiga passar por ele sem desistir. Então, quando a gente exercita alguns desses passos, o caminho até não se importar tanto com o julgamento do outro, com a aprovação do outro, com o olhar reprovador do outro, ele encurta. Para finalizar, sabe que mensagem eu quero deixar aqui para vocês? Eu quero mostrar para vocês que o autoconhecimento, saber o seu valor é o caminho para você conseguir cada vez mais não se importar com o julgamento do outro. Se esse vídeo fez sentido para você, se você já passou por isso, se já exercitou algumas dessas orientações,
escreva aqui nos comentários. Eu amo ler os comentários de vocês. Tá bom, pessoal? Agora, se você é psicólogo e me segue aqui no canal, eu vou deixar meu Instagram, tayana.broto. Corre pra lá, que no meu Instagram eu falo sobre carreira, sobre modelo de negócio, sobre alavancar o seu negócio e aumentar o seu faturamento com a profissão que você tanto ama. Tá bom, pessoal? Um beijo grande e até o próximo vídeo.